aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Libertai os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção. Um homem sertanejo preso em traição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou, o que Ele fez em minha vida foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Saudações de paz em nome de Jesus. Estamos aqui pela Primeira Igreja Batista em Curimatá, em mais um culto, em mais uma celebração, onde você pode estar conosco participando, fazendo assim um louvor, uma adoração e também estar aprendendo mais a palavra do Senhor em espírito de contrição, em um momento feito totalmente especial para Deus, aonde nós, como igreja, participamos. Estamos em missões estaduais e você acabou de ver aí o vídeo da música Tema de Missões, onde você já pode ir aprendendo e cantando junto. E não apenas isso, orando, contribuindo e também indo fazer missões perto ou longe da sua casa, em nome de Jesus. E todos são bem-vindos aqui. Nós fazemos essa ocasião de culto para que você participe aonde você estiver, ore conosco aonde você estiver. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar.
quero convidar você a se unir comigo nesse direcionar a Deus em oração. Então, vamos orar juntos. Pai bendito, nós te agradecemos porque começamos aqui este culto, começamos aqui essa celebração, começamos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, a clamar, buscar o teu nome. Queremos nos preparar para estar diante do Senhor, queremos nos preparar para estar diante da tua presença e que a nossa vida seja colocada no teu altar. Olha para nós, meu Pai, aperfeiçoa-nos, santifica-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos paciência, dá-nos, Pai, um novo tempo, que nós alcancemos cada dia mais o conhecer e o saber de Deus. Em nome de Jesus, este momento é dedicado ao Senhor. Amém. Amém. Como eu falei, estamos em campanha de missões estaduais e o nosso tema é Despertemos para pregar. A divisa lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2a, que diz: prega a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Por isso, meus irmãos, temos uma grande responsabilidade de fazer missões, contribuindo, orando e também anunciando as boas novas do Evangelho a todo aquele que precisa conhecer Jesus de uma maneira completa. Vamos fazer uma leitura bíblica em Colossenses, no capítulo número 3, dos versículos de 12 a 17. Você pode acompanhar comigo essa leitura? Colossenses capítulo 3, versículos de 2 a 17. A leitura diz assim: então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também foste chamado em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Amém? Muito bom. Essa é a leitura de apresentação desse culto, que é uma convocação para nos relacionarmos com o próximo, amando, respeitando e junto fazendo também o culto. O texto faz menção, dos elementos que compõem o culto, os cânticos espirituais, os louvores, a gratidão, a oração, e por isso nós queremos continuar louvando o Senhor também. Vamos cantar um cântico agora. O cântico chama-se Todas as Coisas, Então, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Santo Deus, eterno Pai, recebe o louvor, recebe a adoração, recebe esse culto que nós apresentamos a Ti agora, meu Pai, em nome de Jesus. Pela beleza da Tua santidade, nós nos juntamos com a igreja, como o povo do Senhor, para louvar e engrandecer-Te, Pai. Ó Senhor, que sejamos esse instrumento de louvor, que sejamos, meu Pai, esse instrumento de busca da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa vida. Que o crescimento da Tua palavra nessa cidade aconteça por nosso intermédio também, Pai. Ó Senhor, que não cansemos e nem desfaleçamos. Em nome de Jesus, entregamos esse momento totalmente a Ti. Amém. Amém. Louvar a Deus, meus irmãos, é algo que faz parte da vida daqueles que têm um contato com o Senhor Jesus. A partir do momento que reconhecemos o senhorio de Cristo, o louvor genuíno começa a fazer sentido na vida daqueles que o buscam. Nós acabamos aqui de cantar, deixa eu colocar aqui o violão do lado. Muito bem. Nós acabamos de cantar e vamos meditar na palavra de Deus. Por isso que eu quero convidar você a estar atento, estar totalmente ligado no que vamos estar aqui proferindo, mostrando, porque é diante disso que o Senhor chega aos nossos corações também. Ainda estamos em Êxodo, mas na permissão de Deus, essa é a penúltima mensagem dessa série. Se Deus quiser, no próximo domingo, nós estaremos encerrando essa primeira parte em Êxodo. Podemos retomar em um outro momento e dar continuidade, se o Senhor nos permitir, se assim for oportuno. Mas essa primeira fase no livro de Êxodo, ela encerra justamente no capítulo 20, quando o Senhor apresenta ali os 10 mandamentos. Depois disso, o que é que acontece? Vem outros casos, como o bezerro de ouro, nessa outra fase, né? A Arca da Aliança, mas até chegar nesses conceitos de narrativas bíblicas que nós temos aqui visto esses últimos tempos, tem ali a lei judaica, que está repleto de ritos que não são válidos para nós, para hoje, para o nosso tempo ou para a nossa cultura. Por quê? Esses ritos judaicos dizem respeito ao tempo da lei, e nós vivemos aqui pelo tempo da graça. E o que é que nós praticamos como ritual hoje? É o batismo e a ceia. E Jesus, ele simplificou os 10 mandamentos em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao teu próximo como
a ti mesmo. E dessa maneira, se o Senhor permitir voltarmos a pregar sobre Êxodo, dando continuidade do ponto que interessa para o cristianismo, nós falaremos ali do Jordão, de Josué, mas entrando ali pelo livro de Deuteronômios, ou seja, é uma outra história, é um outro capítulo, é uma outra fase. Né? E para tanto, nós vamos ler o texto de Êxodo capítulo 19, dos versículos de 10 a 19, e depois disso, ler o capítulo 20, de 18 a 21, porque é a mesma narrativa. Né? Então acompanhe comigo a leitura. Êxodo 19, de 10 a 19, primeiramente, que vem a dizer assim: E o Senhor também disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: Cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. E ele disse ao povo: Estais prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Continuando agora em Êxodo capítulo 20, de 18 a 21. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Moisés respondeu ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe. Moisés, porém, foi até as trevas espessas onde Deus estava. Hoje, o sermão será por tópicos. Eu estarei apresentando esse modelo de sermão. Por quê? Porque o texto sugere esse tipo de explanação. O sermão por tópicos é aquele que há uma divisão muito forte dentro do texto. Olhamos para o texto e percebemos que ele é muito bem dividido. Ou seja, em outras palavras, cada parte do texto fala de algo muito específico. E entre os versículos de 10 a 15, quando eu li o texto, eu percebi uma ênfase muito forte no que diz respeito à santificação como preparação para entrar na presença de Deus. Esse é o primeiro tópico. Dos versículos de 15 a 19, nota-se de uma maneira também muito forte a presença de Deus de uma maneira poderosa, aonde faz tanto a terra quanto o homem estremecer. Então, qual é o outro tópico? A presença de Deus é poderosa
e faz o homem e a terra estremecer. Adiante, chegando ali na outra parte do texto que a gente leu já no capítulo 20, dos versículos 18 a 21, qual é a mensagem central dessa parte do texto? É que é preciso ouvir e temer a Deus. Então, esses são os 3 tópicos do nosso sermão de hoje. E esses pontos, uma vez identificados, eles dão uma sustentação à mensagem. Esse é um tipo de sermão, mas existem outros, como o sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo, que, embora nós estejamos trabalhando ele por tópicos, apresentaremos um sermão expositivo como é de costume. Estudamos essas questões no seminário. O seminário explica qual é o tipo de sermão, quais são os tipos de sermões que existem, mas a formação no seminário não aprofunda nisso, apenas diz o que é, mas qualquer graduado precisa continuar estudando para o seu desenvolvimento no que diz respeito a todas as áreas que são aplicadas no seminário. Não basta apenas ter o certificado ali na parede, não garante continuação do conhecimento. E por que eu estou falando isso? Para chamar a atenção da importância da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ela nunca acaba, ela nunca encerra. Alguém já se formou em escola bíblica? Ele diz, não, eu já me formei, eu não preciso mais estudar na escola bíblica dominical. E Moisés, ele estava subindo para buscar o material didático para ser ensinado aos alunos, ou aos seus alunos. E havia uma nação toda que precisa aprender, ou precisava aprender sobre Deus. Assim como há muitas pessoas que hoje precisam aprender do Senhor. E no próximo sermão, nós veremos os 10 mandamentos, que é esse conteúdo inicial, resumido, e encerrando essa série, se Deus permitir. Então vamos ao primeiro ponto dessa mensagem, que é a santificação como preparação para entrar na presença de Deus. A palavra que eu encontro para resumir o verso dessa parte do texto é limpos por dentro e por fora, ou limpos de corpo e espírito. O versículo 10, o que ele diz? E o Senhor também disse a Moisés, vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas roupas. Foi que Deus disse para o povo. Disse para o povo ficar pronto para o 3º dia. Como quem diz, vão se arrumar, vão lavar as roupas, vão se ajeitar. Mas não apenas o exterior. Busquem também a sua purificação espiritual. Todos nós nos banhamos, nós nos lavamos, nós limpamos a nossa roupa, nós nos aprontamos para vir ao culto. Aí eu pergunto, como é que você está agora com os cultos em casa? Você se preparou para esse momento? Você preparou essa hora, ou separou essa hora como um tempo especial para estar na presença de Deus? Ou quem sabe você está aí em casa, debaixo do lençol, só com os olhinhos de fora, assistindo assim com o celular na mão. Então, na casa da gente, costumamos a estar mais à vontade. Eu não quero aqui parecer moralista, mas é bem verdade que o sentido do culto precisa continuar em nós. Era isso que Moisés estava recebendo de Deus para passar para o povo. Estava dizendo, não percam o sentido do culto. Porque o Senhor espera que nós nos encontremos com Ele nessa devoção. Mesmo em casa. Porque o texto está falando que eles estavam no arraial. Deus estava pedindo para o povo se preparar para entrar na sua presença. Eu vou relembrar o título do primeiro tópico dessa mensagem que diz a santificação como preparação para entrar na presença de Deus. Eu observo no texto que existem momentos especiais. Um deles está no versículo 13, na parte B, que diz, mas
quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Esse era o momento de chegar perto, o momento de estar pronto para receber. Não apenas de estar perto, mas um momento também de estar pronto para receber. Todo tempo nós podemos entrar na presença de Deus, em qualquer momento. Com licença aqui, gente. Muito bem. Em qualquer momento nós podemos entrar na presença de Deus. Mas tem aquela hora que é separada, que é feita para nos apresentarmos de maneira coletiva, que é o que nós chamamos de culto. O verso 14 diz: Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram suas roupas. Tudo iria começar no terceiro dia, mas antes disso, o que é que acontecia? Uma preparação. Deus avisou antes: olha, no terceiro dia, e até o terceiro dia, vocês vão se preparando. Quanto mais importante é algo na nossa vida, cada vez nos preparamos mais. Maior a antecedência. Quando mais consideramos como importante uma ocasião, mais aquilo habita a nossa mente e ansiamos por aquela hora. Então, estar diante de Deus em culto deve ser gerado também em nós um mesmo sentimento, a mesma vontade. Olha, está chegando a hora de estar no culto, na presença de Deus. Não é para me ficar analisando o culto, como foi que alguém cantou, como foi que o pastor pregou, qual a roupa que alguém veio. Não, é uma entrega. Eu estou junto com as pessoas, mas eu entrego o meu ser. E eu não dependo do que está acontecendo ao redor. Eu dependo de uma música extremamente apurada, bem executada para louvar a Deus. Gente, isso é terreno, é extremamente terreno. A presença de Deus não depende de elementos humanos. E preparar-se para a volta de Jesus é algo que precisa também ser contínuo. Enquanto ele não volta, nós cultuamos. 3 dias foi a preparação para a ressurreição de Cristo. E como aquilo foi importante. Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Então prepare-se para a volta de Jesus. Pois a trombeta soará naquele dia. A trombeta soará. Como diz no versículo 13, mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até a base do monte. Israel subiu até a base do monte. E nós ansiamos por subir aos céus. Israel, antes de ir à base do monte, se preparou para isso. Naquele momento. Naquela hora. Porque tudo que é importante exige preparo. Então não esqueça de preparar-se para entrar na presença de Deus. Não façamos do culto um momento comum, banal, só porque eu estou acostumado a estar no culto todo domingo ou nos outros dias da semana. E essa preparação ela precisa ser por dentro, fora, precisa ser total. Prepare-se para apresentar o Evangelho a quem não conhece. Conhecer e ensinar aqueles que estão se achegando, assim como Moisés foi buscar lá acima do Monte Sinai os 10 mandamentos. Nós também recebemos esse mandamento e precisamos passar para as outras pessoas. E aí nós chegamos no segundo tópico que diz, segundo ponto da mensagem: a presença de Deus é poderosa e faz o homem e a terra estremecer. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, a resposta é muito óbvia. Você já percebeu que a terra estremeceu esses dias? Ou não? Me diga se a terra hoje não está estremecida. Não por um fenômeno
da natureza. E mesmo havendo os que não creem, mesmo havendo as pessoas que não acreditam em Deus, ninguém pode negar, até mesmo o mais incrédulo, que a humanidade foi abalada. Ninguém pode negar que a humanidade tem passado por uma grande provação. Hoje nós podemos dizer que a terra estremeceu. E Deus não precisa que o homem creia nisso. Deus não depende que o homem creia para que a sua vontade ocorra. Crendo ou não, ela será. Então Israel estava ali, diante do Monte Sinai. Trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa. E não era necessário que eles crescem para que Deus fosse Deus e agisse como Deus. Um soar de trombeta muito forte que abalava todo o acampamento. E de onde vinham essas trombetas, se ninguém estava tocando? Quando Jesus estiver voltando, ninguém entenderá de onde será o som da trombeta. Pode ser que essa trombeta toque só lá no céu e também nós não a ouçamos. Todo o Monte Sinai fumegava, diz o versículo 18. Pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Que tipo de sinal precisa ser dado para que o homem de hoje entenda a Deus? O que ainda precisa mais acontecer? Porque já houveram terremotos, catástrofes, e isso nada disso tem mudado o pensamento ou tem gerado arrependimento do homem como um todo. Logo, esse mesmo homem esquece e se afasta de Deus. E bem-aventurados são aqueles que não precisam de sinais para crer no Senhor, para ouvir a Deus. E daí é que eu faço uma ligação com o segundo tópico, o segundo ponto dessa mensagem, que diz: é preciso ouvir e temer a Deus. Vamos fazer mais uma vez a leitura de Êxodo capítulo 20, de 18 a 21, que é a base desse ponto. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe, Moisés, porém, foi até as trevas espessas, onde Deus estava. Quem resiste à presença de Deus? O povo não suportou a presença de Deus. Eles poderiam chegar até a base do monte, mas eles preferiram ficar de longe. E não apenas ficaram de longe, eles ficaram com medo, eles estavam tremendo de medo. E um subtópico que eu posso colocar aqui, observando o texto, é que Deus fala aos homens através de outros homens. Vamos entender isso melhor. Já vimos essa verdade em outro sermão, já que foi apresentado, mas o versículo 19 reforça isso, quando diz: e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Moisés trouxe a mensagem para o povo, ele foi o interlocutor da lei. E Jesus, homem, falou conosco com uma voz mansa e apresentou o Evangelho. Hoje não é preciso ir a uma montanha fumegante para chegar perto de Deus, porque esse caminho de temor humano, foi substituído pela voz mansa de Jesus. O que é preciso para ouvir e temer a Deus?
Basta apenas chegar perto de Jesus. Para chegar perto de Jesus não é preciso ter medo. Ele não é agressivo. Ele não é limitante. Se Cristo disse: eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Moisés falou ao povo no verso 20. Falou assim: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. Em tudo nós somos provados, meus irmãos. O texto está dizendo aqui: para que seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O temor de Deus estando em nós. Em tudo nós somos assim, colocados à prova. Entendemos a provação. Entendemos as situações da vida quando nós lemos esse texto. Porém, o que o Senhor espera é que nós não temamos, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Tudo que está acontecendo é para que o homem tema a Deus. Toda essa provação, porque provação gera temor. Muitos passaram a temer a Deus como nunca temeram antes, depois dessa pandemia. Se você já teme a Deus, não se preocupe. Ouça as suas palavras e confie no Senhor. Diga amém. Diga: Senhor, eu quero ouvir tua palavra, Senhor. Eu quero confiar, independente de que o monte esteja fumegando, independente da trombeta soar, porque eu quero seguir confiante em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de força, de refrigério, de vigor e de plena confiança naquele que é maior do que todas as coisas. Vamos orar. Pai bendito, o teu poder tem movido toda a terra. O teu poder, meu Deus, tem abalado a terra, mas também tem transformado a vida de muitas pessoas. Então continua trabalhando. Continua agindo a ponto de que corações se arrependam e digam: Senhor, não queremos perecer e por isso confiamos em Ti plenamente. Glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, meu Pai maravilhoso. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente, meus irmãos, e que a Sua palavra continue fazendo muita diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, ó Igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo
ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Libertai os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção. Um homem sertanejo preso em traição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou. O que Ele fez em minha vida foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, a igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, a igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus